A oferta que é completamente queimada, desculpa, estou lendo na NTLH, eu mudei hoje, NTLH. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa, e nessa manhã dedicar a nossa vida, o nosso tempo, entregando a Ti a nossa adoração. Senhor, eu convido o Espírito Santo de Deus, que é o responsável por esse culto e pelas nossas vidas, para receber a nossa adoração e ter liberdade para agir, falar no meio de nós e através da minha vida. Eu oro em nome de Jesus, amém. Deixa eu te dizer algo, buscar um avivamento não é brincadeira. Quando a gente ora por um avivamento, a gente não ora por uma brincadeirinha. Quando a gente fala sobre o poder do avivamento, eu não estou aqui querendo te incentivar a fazer parte de uma igreja de crentes que são passageiros, ou que são simples assistidores de culto. O perfil daquilo que eu prego não é para ser alguém só pela graça e por um avivamento, e é por isso que eu busco tanto, que vai atrair multidões, porque eu não vou falar que a sua vida vai ser sempre uma bênção, porque eu não vou te dizer que se você não fizer nada vai dar tudo certo, porque eu não vou te ensinar que uma vida comum de qualquer maneira vai te levar para o céu, e vai te fazer experimentar algo extraordinário. Não é nisso que eu acredito. Eu não acredito num evangelho de brincadeira. Eu não acredito num evangelho que é levado de qualquer jeito. Num evangelho que nos ensina a viver uma vida de qualquer maneira. Pelo contrário, o evangelho que eu ensino, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu quero para nós, é um evangelho que ao mesmo tempo que tem uma leveza da liberdade conquistada por Cristo, traz um peso de responsabilidade de carregar a glória de Deus. É um binômio, essa é a palavra. Você tem um dualismo acontecendo. De um lado você é liberto pelo sangue de Jesus, de um lado você experimenta uma liberdade, ou seja, nada do que você possa fazer vai te dar essa liberdade, porque Cristo já te libertou, e foi Ele que conquistou isso por nós. De um outro lado, nós temos uma resposta voluntária que nós precisamos dar a essa conquista de Deus por nós. Essa é a beleza, por exemplo, de ser wesleyano, arminiano, como nós somos, porque não é uma ação apenas de Deus, não é uma ação única e exclusiva de Deus, não é, Wagner? É uma resposta voluntária do ser humano à ação de Deus. Deus, Ele nos salvou, Deus, Ele morreu na cruz, Deus, Ele perdoou os nossos pecados, Deus, Ele nos libertou, Deus, Ele conquistou a morte, a chave do inferno, entregou isso à igreja, mas nós precisamos responder a isso. Nós precisamos fazer algo também na contrapartida.
Nenhum de nós é obrigado a fazer nada. Mas a partir do momento que nós decidimos e ouvimos esse chamado de Cristo, nós temos uma contrapartida aqui, uma resposta aqui, que é dizer assim: eu, Senhor, quero voluntariamente fazer algo. Eu, Senhor, quero voluntariamente me dedicar. Eu, Senhor, quero voluntariamente entregar a minha vida. Quero orar, quero jejuar, quero me consagrar, quero entregar, carregar essa glória. Eu não sou obrigado a carregar a arca, porque a lei já encerrou, o sacrifício já foi feito, e lá na lei, no sacrifício, o sacerdote, o levita tinha que carregar a arca da glória de Deus. Eu não sou obrigado, porque já foi encerrado e consumado em Cristo, mas eu decido. Eu falo o seguinte: eu vou levar essa arca, eu quero carregar essa glória, eu quero colocar nos meus ombros a glória do Senhor, a arca da aliança, e sentir o peso dessa glória. É exatamente a resposta àquilo que Deus faz, que é o que nós fazemos, a resposta à ação de Jesus. Se na lei as cerimônias eram feitas para algumas pessoas que eram consagradas, um certo grupo de pessoas era consagrados para algum fim. Por exemplo, o rei era consagrado para ser um governante, um profeta era consagrado para ser a voz de Deus, um sacerdote era consagrado para mediar entre Deus e o povo. Um nazireu era consagrado para um fim específico. Um menino, às vezes, era consagrado para servir a Deus, como é o caso de Samuel. E diga-se de passagem, abrindo um parênteses para nós pentecostal, que a gente às vezes é um pouco místico. Só pessoas são consagradas, viu? Não existem coisas consagradas. Isso cabe carro, cabe roupa, cabe até a ceia do Senhor, porque tem pentecostal que consagra a ceia, não é o nosso caso. Nós não acreditamos na consagração, porque não é sagrado. Coisas não podem ser sagradas, só pessoas podem ser sagradas. É nisso que nós cremos. Então, se no Antigo Testamento só algum grupo de pessoas era consagrado, no Novo Testamento essa consagração, ela é expandida para todo mundo. Todos nós agora podemos ser consagrados, ou melhor, todos nós recebemos uma vida em Cristo para responder a isso como consagração, para dar como resposta ao convite de Deus, a esse chamado de Deus, e a nossa resposta é: eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor. E até por isso eu escolhi essa versão, a NTLH, e eu não escrevi e não escolhi a NVT, que é a revista, a Bíblia que eu estou lendo no momento. Até por isso, porque ela traz essa expressão diferente da NVT, e daqui a pouco eu vou te explicar. Agora, nós que vivemos nessa nova aliança, nós que vivemos nesse reino, nós então somos convidados por Deus e não obrigados. Veja, diga-se de passagem, de novo, reforçando, nós somos convidados, nós não somos obrigados. Nós somos convidados, nós não somos obrigados a viver uma vida consagrada. E olha, vida consagrada, em um tempo da igreja pentecostal, a nossa igreja faz parte disso, era o tipo de roupa que a gente usava. Vida consagrada, durante um tempo, era o tipo de jeito que a gente falava. Vida consagrada, durante um tempo, era a maneira que algumas coisas para nós eram feitas. Então só era consagrado se a gente fizesse assim. Você lembra disso? Se cortasse o cabelo, deixava de ser consagrado. Se usasse um tipo de roupa, não era consagrado. Se trabalhasse em algum lugar, quando eu cheguei em Curitiba, eu não sabia disso, mas isso tinha. Se usasse camisa vermelha, não podia usar camisa vermelha, porque vermelho era o sangue de Cristo. Já pensou que loucura? Ouvi isso lá em Curitiba, que durante um tempo em algumas igrejas não podia usar camisa vermelha. E um pastor nosso que me contou isso foi um pastor Elton, um amigo, que era bombeiro e era disciplinado toda semana porque trabalhava no bombeiro e usava camisa vermelha. Cúmulo. A gente achava que era roupa, a gente achava que era o jeito, que era a consagração. Mas não é isso, é muito mais do que isso. É muito além da roupa que a gente usa.
é muito além do corte de cabelo, é muito além da reunião que fazemos, é muito além da ceia do Senhor, como alguns chamam, da Santa Ceia, que para nós não é ceia do Senhor, é muito além disso, é uma vida consagrada, é uma vida inteira de consagração, é uma decisão diária de consagração. Se eu decido voluntariamente, agora a obrigação não está sobre aquele que consagrou, a obrigação da manutenção da consagração está sobre aquele que vai ser consagrado, e essa é a beleza do que eu creio. Se lá no Antigo Testamento o rei Davi recebeu uma unção, e agora ele é consagrado para sempre, se Arão e os seus filhos receberam uma unção, e agora eles são consagrados para sempre, se João Batista, Elias receberam uma unção, e agora eles são consagrados para sempre, no Novo Testamento, essa consagração ela não é eterna, ela não é irrevogável, ela depende da minha ação, ela depende de uma resposta minha voluntária, ela depende de que eu faça isso. E aí a beleza do texto. E aí por que eu trouxe Levítico? Porque exatamente o Antigo Testamento é uma imagem do Novo. O Antigo Testamento é uma sombra, o Antigo Testamento é um esqueleto daquilo que Jesus faria. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele fala assim: todas as coisas do Antigo Testamento nos servem de lição. O exemplo dos homens, a história de Israel, elas são uma lição para nós, elas são um exemplo para nós, e aí Deus ele vai e estabelece um modelo. Em Levítico ele mostra, olha, esse é um modelo, isso é como deve agir, isso é como deve fazer a vida consagrada. E meu irmão, deixa eu te dizer algo, existe um poder extraordinário naquele que tem a sua vida consagrada. Existe algo que é fora do comum, que é além do natural, que é sobrenatural, mas só acessa, só vive, só experimenta quem decide se consagrar. E aí o texto levítico vai trazer esse ensinamento. Acompanha comigo o versículo 8. Capítulo 6, Levítico, versículo 8. O Senhor Deus mandou que Moisés adesse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. E eu escolhi a NTLH, pode manter aí no versículo, só nessa parte, exatamente por essa expressão, leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. Se você pegar a NVT, se você pegar a RA, se você pegar a NVI, se você pegar a RC, as mais tradicionais, na Bíblia que você possivelmente tem em suas mãos, você vai ver uma expressão, holocausto. O que é holocausto? Holocausto é uma palavra que significa subir, ascender. E quando ela se junta ao outro sufixo, que é o olar é subir, e o causto é todo. Então, quando ela se junta, essas palavras são juntas, é tudo que sobe. A ideia literal dessa expressão é isso, subir tudo, ou tudo subir. E aí eu escolhi essa versão porque ele diz exatamente claro. Ele não traz uma expressão que é historicamente bacana para nós, mas que não tem um sentido se a gente não estudar profundamente. O tradutor nessa versão, os tradutores já colocaram ofertas que são completamente queimadas. O holocausto, irmão, não é uma ideia minha. O holocausto não foi uma ideia de Deus, de Moisés, digo. Não foi uma ideia do profeta. O holocausto é uma ideia do próprio Deus. Veja o texto diz assim: o Senhor Deus mandou. É muito mais do que um pedido para o sacerdote. É muito mais do que um pedido para Arão e os seus filhos. É muito mais do que um pedido para a comunidade religiosa. É uma ordenança. Deus deu uma ordem. Entreguem, façam isso. Coloquem, ofertem completamente algo. Entreguem um holocausto. Entreguem uma oferta completamente queimada.
E olha, irmãos, existia em Israel uma centena de ofertas. Deus deu várias ordens, mas ele disse algo aos levitas, ele disse algo a Arão e aos sacerdotes: olha, essa eu estou ordenando a vocês, eu quero isso, eu quero tudo. Deixa eu dizer algo, eu não escolho. No momento que eu decidi seguir a Jesus, eu abri mão da minha escolha de viver uma vida consagrada. Na hora que eu decidi caminhar com Cristo, eu abri mão da minha vontade de viver uma vida consagrada. E eu decidi obedecer a Deus que me manda ter uma vida consagrada. E pode parecer uma contradição, porque eu acabei de dizer para você na introdução que Deus não me manda nada. De fato, Deus não me manda nada, mas eu respondo obedientemente aquilo que Ele não manda eu fazer. Aquilo que Ele me manda fazer e fala assim: se você quiser, não faça, mas se você quiser, obedeça. Você pode não fazer, mas eu estou ordenando aqueles que são levitas, aqueles que são sacerdotes, aqueles que são meus servos, aqueles que caminham comigo, consagrem-se, entreguem a sua vida por completo, entreguem uma oferta, entreguem algo, vivam uma vida de consagração. E nesse momento, irmão, eu deixo de escolher ter ou não uma vida e eu obedeço ao convite do Senhor, ao mandar do Senhor de ter uma vida consagrada. Você vai falar: pastor, isso é para o Antigo Testamento. Não. Veja o que Pedro vai dizer em 1 Pedro, no versículo 14, no capítulo 1, versículo 14 e 16. Ele fala assim: sejam obedientes a Deus. E aí na sequência ele fala: pelo contrário, versículo 15, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as escrituras sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. O que Deus está falando e o que o Pedro está dizendo, o que Pedro está dizendo é o seguinte: ei, gente, vocês podem não obedecer, mas sejam obedientes. Ei, filho, você pode não obedecer a ordem do seu pai, mas eu te garanto que quando você decide desobedecer, a sua vida vai ser um caos. E quando você obedece, a sua vida é uma bênção. Então, obedeça. Ei, filho, ei, amigo, ei, funcionário, ei, cristão. Você pode não obedecer. Você pode ficar na igreja, só sentar na cadeira, participar de mais um culto e vir para mais uma igreja que você senta e participa. Mas deixa eu dizer algo: obedeça, seja obediente a Deus, seja santo como Deus é, viva uma vida de santidade, e existem coisas extraordinárias que você vai experimentar pelo simples fato de obedecer. Aleluia. Quando eu era criança, e eu ia discutir alguma coisa com meu pai, ele falava assim, texto de 1 Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. Simples assim. E aí eu obedecia, porque eu já tinha entendido o recado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que é santidade para mim? O pessoal que faz aula comigo aqui ouve que eu sou contra o gospel, né? Jargões gospels, eu tenho pavor dessas coisas. Eu sou criado na igreja, eu ouço a vida inteira e eu sei os danos que alguns jargões eles criam em nós. Um dano que um jargão gospel criou em nós, especialmente na nossa igreja, chama-se santidade. Santidade é um jargão gospel terrível, porque a gente esqueceu ou errou ou não ensinou corretamente o que é santidade. Deixa eu dizer o que é santidade para você. Santidade é uma resposta que eu dou a Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor é santo, o Senhor se relaciona com pessoas santas, e eu quero me relacionar com o Senhor. E como eu quero me relacionar com o Senhor, eu vou viver uma vida de santidade. Eu decido me separar de algumas coisas para me aproximar do Senhor. Isso é santidade. Então, santidade para mim é um relacionamento. Santidade é eu me relacionar com Deus. A essência de quem Deus é santo. Deus é santo, isso é um atributo de Deus. Se Ele é santo, para eu me relacionar com Ele, e eu quero me relacionar com Ele, eu devo ser aquilo que Ele é. E só existe então uma maneira de eu me relacionar com Ele, ser o que Ele é, santo. É quando eu digo assim para Deus: Deus, eu estou aqui pronto para o Senhor falar comigo.
eu vivo em santidade, a minha vida em santidade e consagração, ela abre uma lacuna no céu, entre o céu e a terra, entre o lugar em que Deus está e eu, abre um espaço, abre um caminho, e agora Deus pode chegar a mim e eu posso chegar a Ele. Aí a gente criou um jargão evangélico de santidade, que santidade é isso, que santidade é aquilo, que santidade é deixar de fazer aquilo, que santidade é deixar de fazer isso, nada disso. Santidade é fazer tudo o que eu preciso para me relacionar com Deus. Isso é ser santo. Senhor, o que o Senhor é? O Senhor é santo, eu vou ser santo. O que o Senhor é? O Senhor é amor, eu vou ser amor. O que o Senhor é? O Senhor é mansidão, eu vou ser mansidão. Tudo aquilo que Deus é. O que eu preciso fazer para me relacionar com o Senhor? Qual é a minha parte nesse relacionamento? Ou seja, vem aqui, esteja apto, se coloca à disposição, e eu quero ser a pessoa que o Senhor olha do céu, quando Ele está procurando alguém para conversar, e Ele fala, está ali o Samuel está santo, vivendo uma vida em santidade, Ele está mostrando que quer conversar comigo. Lembra quando você era adolescente, para quem é da minha geração e conversava no MSN, e aí você colocava lá invisível, mas tinha algumas pessoas que te chamavam e você respondia? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É estar apto para quem interessa. É estar apto para quem eu quero. Eu obedeço a Deus que diz assim, olha, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero viver com você, eu quero te revelar coisas que eu não revelei para ninguém, eu quero abrir a sua mente para coisas que ninguém tem conhecimento, mas isso só é possível se você também estiver na condição que eu estou. E eu vou te dar um exemplo bíblico, claro disso, bem tranquilo. Gênesis. O Éden, enquanto Adão não pecou, todos os dias ele estava lá no paraíso, não é isso? E de repente, na viração do dia, o Senhor aparecia, e Adão, e aí Deus, como é que foi seu dia? O meu dia foi legal, e o seu? Eu dei nome para esse bicho, Outro dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado vai tomar um banho de rio, não faz nada, só dá uma descansada. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, anos. Milhares de anos o Senhor ia e o Adão estava disponível. O único dia que o Senhor foi, o Adão estava indisponível foi que dia? Que dia que Deus chegou no paraíso e falou, Adão, cadê você? O dia que Adão decidiu escolher algo antes de Deus. O dia que Adão se separou para algo que não era Deus. O dia que Adão não quis ser uma resposta para relacionamento com Deus. Ei, irmão, Deus está disposto a ter um relacionamento contigo hoje. Deus quer falar contigo, Deus quer revelar coisas grandes para você. Deus quer abrir a sua mente para os projetos da sua empresa, para os negócios da sua família, para a saúde do seu casamento. Deus quer te revelar coisas que Ele não revelou para ninguém, mas isso Ele faz para aquele que está apto para um relacionamento com Ele. E só vai estar apto quem falar assim, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu quero. Consagração é obediência. Fala para quem está do seu lado. Consagração é obediência. Não existe, meu irmão, avivamento em um lugar em que as pessoas não respondem com obediência à ordem de Deus. Sejam santos. Não existe avivamento em uma igreja em que as pessoas não respondem com obediência à ordem de Deus. Sejam consagrados. Mas o texto continua, versículo 9 de Levítico 6, parte B. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. E durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Sabe qual que é a diferença do holocausto, essa oferta que nós estamos estudando, para todas as outras ofertas? É que todas as outras ofertas o sacerdote separava partes específicas e fazia com a oferta algumas partes e outras não. Animais específicos para algumas ofertas, mas o holocausto é diferente. E é por isso que eu escolhi essa versão, porque nessa versão diz, trocou a palavra holocausto por oferta completamente queimada, porque era isso que acontecia.
O holocausto era com todo ele queimado. Nada do animal ficava para fora, com exceção das aves, que eles tiravam uma partezinha, que era o papo, e eles jogavam no lugar puro. Só isso. Todo o holocausto era queimado. Toda a oferta era queimada. Tudo aquilo do animal era queimado. Não tinha nada que ficava. E agora, meu irmão, nós não estamos mais na lei. E se não estamos mais na lei, não há necessidade de queimar animais, cereais e outras coisas. O que é que precisa ser completamente queimado? Por que nós não queimamos fisicamente? Por que nós não temos um altarzinho aqui com fogo para queimar animais e a sua oferta? Porque Jesus já cumpriu isso. Jesus já morreu na cruz, ele foi a oferta completamente queimada. Jesus foi morto por completo, nada dele ficou, todo o corpo dele foi entregue por completo, como oferta queimada. Mas agora, o fato de Jesus ter entregue a sua vida não significa que nós não devemos fazer nada. É exatamente o contrário, significa que nós devemos fazer tudo. Significa que nós devemos obedecer tudo. Não dá para dividir a vida em compartimentos, como alguns crentes mais experientes fazem. Nós não, mas como alguns crentes mais experientes fazem, divide uma vida em compartimento. E aí ele coloca: agora eu sou crente, agora eu sou da igreja, agora eu vou trabalhar, agora eu não posso, hoje é dia das mães, eu tenho um compromisso prioritário, superior a Deus, que é almoçar com a minha mãe. Não está errado nada disso, irmão. Só estou te mostrando que não existe compartimento, não existe diferença. Agora todos nós devemos responder à ação de Jesus e entregar a nossa vida por completo. Consagração é colocar toda a minha vida no altar de Deus. Toda a minha vida, é deixar que Jesus queime tudo como oferta. Queime toda a minha vida, meu pé, minha mão, meus olhos, minha cabeça, minha mente, meu corpo, meu trabalho, minha família. Tudo em mim está queimado no altar. Tudo em mim está entregue para ser queimado. Eu me consagro, eu sacrifico a minha vida por completo. Você vai falar: isso é uma heresia, pastor. Então me explica Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável, que é o culto racional. Não é irracional, porque não é um animal que está sendo colocado ali, sou eu. É a minha vida racional, é a minha razão que diz assim: Jesus morreu, Jesus deu a vida, e agora eu vou colocar toda a minha vida, não uma parte dela, toda a minha vida, não um pedaço dela, toda a minha vida como entrega ao Senhor. Agora eu estou no altar. Agora eu sou o sacrifício inteiro. Porque a gente é campeão em sacrificar por metade. Campeão em sacrificar umas partes da nossa vida. No final de semana eu sacrifico. Durante a semana é mais difícil sacrificar, porque eu tenho trabalho, eu chego tarde. Deus vai entender. Deus vai entender nada, irmão. Essa é a maior mentira. Fala para quem está falando: é mentira. Mentira gospel, esse negócio de que Deus vai entender. Mentira gospel, Deus entende quase, bulufas nenhuma. Você é o profeta. Se fosse meu pai tinha falado, né? Quem foi a ovelha do meu pai? Eu sou um pouquinho mais controlado. Meu pai tinha falado, eu consegui. Oi, ele está assistindo, eu sei. Te amo. Ele que me treinou, então ele está orgulhoso agora, ó. Treinei direitinho. Bulufas nenhuma. Que Deus entende nada. Quando a gente decidiu dar tudo. A gente decidiu queimar tudo. Irmão, não sei se você já queimou, já fez churrasco. Já fez churrasco? Já queimou papel? Quando você queima, sobra alguma coisa? Só para os frescos que não comem carne. Mas nós que comemos tudo. Tudo, não sobra nada. E se sobrar, você coloca num potinho, corta em pedacinho, faz um carreteiro no outro dia. Que não sobra nada. Sacrifício é tudo.
Sacrifício é a entrega de tudo. E Paulo está dizendo assim, no Novo Testamento, eu e você somos o sacrifício. Sabe, meu irmão, que a consagração é uma entrega da minha vida por completo. Quando eu me consagro, eu digo assim para Deus, Deus, eu não tenho mais desejo algum que não seja ser queimado pelo Senhor no altar, a minha vida inteira. Queima aí, queima tudo, queima minha cabeça, queima o meu pé. E eu não estou falando pentecostalmente, não. Estou falando literalmente. Que aí nós pentecostal já vamos falar em língua e etc. Mas não é disso que eu estou falando. É por isso que João Batista fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veio vir outro depois de mim que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo é isso que queima. Queima a minha vida, Senhor. Se existe algo em mim ainda que não é teu, queima. Se existe algo no meu casamento que ainda não é teu, queima. Se existe algo nas minhas finanças que não é teu, queima. Se existe algo na minha mente, no meu desejo, eu estou colocando aqui, eu quero ser todo teu. Queima tudo, que não sobra nada. Que não sobre nada. Nada. Agora, irmão, não existe avivamento sem uma entrega completa. Sem um desejo de colocar toda a minha vida no altar por completo, todos os meus desejos, todos os meus sonhos, todos os meus planos, todo o meu futuro está aqui, Senhor, eu estou queimando tudo, agora é o Senhor, está no altar, precisa entregar tudo. Por isso que eu não consagro elemento, porque ou você entrega tudo ou não entrega nada. Por isso que você não pode consagrar seu carro, não existe isso. Porque ou você, e tem uma lei da consagração que ninguém quer obedecer. Toda vez que você consagra algo, você tem que entregar 5 para Deus. Então, se eu consagrar teu carro, você tem que dar 5. Quem quer fazer isso? Hã? Aí você vai comprar um, dá, e quando chegar no sexto é seu. Não existe isso. Não existe a possibilidade, porque na hora que eu consagro isso, eu consagro a minha vida, eu consagro tudo que eu tenho, não existe mais nada em mim que não seja de Deus. Toda a minha vida por completo é dele. Tudo, todo o meu ser, meu pensamento, meus olhos, meu ouvido, minha fala, tudo é dele. Não consigo entender quando alguém é crente e a gente chama para ser líder de GSL e fala, pastor, o presbítero Daniel, não posso, não tenho tempo. Como não, seu picareta, pecador, safado, sem vergonha? Vai te converter. Você teve tempo para dormir, né? Para trabalhar, para almoçar, para o seu chefe. Se teve tempo para isso, não teve para Deus, sua vida não é nada de consagrada. Se não eu teve tempo para olhar o celular, não teve tempo para orar, sua vida não é consagrada. Se teve tempo para estudar, ir para uma faculdade, não teve para ler a Bíblia, sua vida é tudo menos consagrada. Mas a gente lê, quando tem uma prova, um livro de 1.000 e 2.000 páginas, mas não lê uma página da Bíblia. Porque não tem prova, né? Porque Deus não aparece e não dá nota. Até o juízo, irmão. Até o juízo, que quando aquele telão gospel que não existe, você lembra do telão gospel? Você ouviu isso? Sua vida vai passar num telão e Deus vai ficar olhando assim, o que você estava fazendo nesse dia? Tem crente que acredita nisso ainda, né? Isso é outra mentira gospel. Fique em paz. Mas imagina, né? Seria tão legal se fosse, que eu podia te prender nisso, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito em alguém que serve a Deus por causa de uma prisão de obrigação de não passar a sua vida no telão na frente dos pais, da família, da esposa, dos teus pecados. Eu acredito que alguém foi salvo por Cristo, de graça ele apagou os pecados, perdoou todos os pecados, e essa pessoa diz assim, Senhor, porque o Senhor deu a vida, entregou, apagou, me fez tudo e me deixou livre, eu decido voluntariamente ofertar toda a minha vida em resposta a isso. É nisso que eu creio. É isso que é a Bíblia. E, irmão, nós queremos experimentar um avivamento, mas não existe avivamento sem entrega completa. Não existe avivamento sem desejo de ser completamente queimado. De ver coisas que hoje talvez sejam gostosas para mim, irem, subirem, queimarem, sumirem. Porque às vezes é gostoso.
mas precisa queimar. Às vezes é bom, mas precisa queimar. Às vezes é legal, mas precisa queimar. Aquele grupo do WhatsApp precisa queimar. Aquele relacionamento imoral precisa queimar. Sabe o que é relacionamento imoral? Eu preciso desenhar, molecada. Pornografia precisa queimar. Adultério precisa queimar. Glutonaria precisa queimar. O pecado que os crentes gostam, né? A gente gosta de falar tudo. Mentira precisa queimar. Tudo precisa queimar. A série lá do Netflix, do capeta, precisa queimar. O livro que não mostra nada e só fala besteira precisa queimar. Precisa queimar. Às vezes é legal, eu gosto. Não está falando alguém aqui que já conseguiu queimar tudo na vida, mas que está sendo queimado nesse altar junto com você que deseja. Eu ainda estou colocando. Ontem à noite eu estava lá colocando, Senhor, como eu sou um pecador. Senhor, eu estou colocando aqui de novo isso aqui, ó. Me perdoa, está aqui no altar, eu estou entregando tudo o que eu tenho para o Senhor. Fala para quem está do seu lado aí, consagração é tudo. Olha verso 11. Depois trocará a roupa e levará as cinzas para um lugar puro fora do acampamento. Deixa eu perguntar uma coisa bem simples que você sabe. O Alexandre, eu garanto que saiba que ele gosta de fazer churrasco igual eu. Quem gosta de fazer churrasco? Opa, maravilha. Então todo mundo aqui sabe. Irmão, quando você vai lá, Alexandre, lá na churrasqueirinha, qual é a primeira ação que você precisa fazer? Carvão. Colocou o carvão. Nós somos cabra macho, homem raiz. Não é esses Nutelinha que tem hoje, luvinha, picanha. Ai, se não tiver picanha, eu não como churrasco. Ah, vira homem, mano. Ah, vai. Eu tenho uma geração aí que só a graça, irmão. Só a graça, só a picanha. Pior que eu vou fazer igual o Sérgio fala. O cara vende um colchão duro e ele come achando que é picanha. Oh, picanha. Vai te converter. Aí tu mete a mão lá no... Não é isso, Alexandre? Mete a mão lá no carvão, organiza tudinho. Homem macho, raiz, o que faz com a mão suja de carvão? Aí a Patrícia responde. O que ele faz, Patrícia? Limpa na roupa. Ou num pano de prato que ela ama e que você não se ligou e limpou e ela vai te matar. Mas limpou lá na roupa, vamos, homem raiz, limpou na roupa. Fez o churrasco, ficou ali no fogo. Homem raiz, né? Pega lá com um garfo, vira a carne, corta a carne. Acabou o churrasco, roupa suja, fedendo. Mulher fala, já tira aí na lavanderia. Por quê? Porque está fedendo, irmão. Está fedida de fumaça, teu cabelo está fedido de fumaça, teu rosto está preto, você pode não ter noção. Mas o rosto, passa a mão, quando você vai no banheiro e lava assim, ó, sai o preto do carvão no seu rosto, porque o fogo está queimando. Tem ali o carvão, e o carvão vai consumindo e subindo. E vai queimando e pegando toda a sua roupa de fumaça. Então, por que é que Deus manda o sacerdote trocar de roupa? Simples, porque a roupa está suja, porque tem sujeira de cinza, porque tem sangue. Já experimentou? Vocês não, mas alguém talvez tenha feito isso. Mas lá eu já comi churrasco de gaúcho do cara lá matar o cordeiro na hora. Do irmão Boris, lá de Santana Livramento, quando era molequinho, meu tio era pastor lá, ele falou assim, Samuel, eu tinha uns 12 aninhos, você já viu o cordeiro morrendo? Eu falei, não, então vem comigo. Coisa linda, irmão, maravilhosa, bichinho silencioso, nem abre a boca, só cai uma lagriminha assim, ó. Então, deixa eu dizer, Jesus é o cordeiro mudo que foi sacrificado em seu favor. Você falou isso aí, pensou num cordeirinho besta. Jesus fez isso por você.
Aí coloca lá, quando o bode saiu, ele furou a jugular dele, saiu o sangue, tem que sair todo o sangue. Mesmo que ele seja um cara higiênico, um senhor especial, que faz isso há 200 anos, tinha pingo de sangue. Você já viu uma artéria? Já cortou a artéria? Tinha sangue na roupa dele. É ruim, é fedido, é feio, é sujo. E agora Deus então fala que ele vai para um lugar puro. E para chegar no lugar puro, ele precisa estar com as roupas limpas. O sacerdote não pode chegar ali. Eu não estou dizendo para você, irmão, agora você é esperto, você já está pregando comigo, que você tem que trocar de roupa, porque você aceitou a Jesus. Você não precisa, não quer dizer que agora você vai mudar o seu cabelo. Talvez mude a roupa, talvez mude o cabelo, talvez mude algumas coisas, mas existem certas fumaças, existem certos sangues, existem certas sujeiras que estão na nossa roupa durante o processo de queima da nossa vida, de consagração, que Deus vai falar assim: amigão, pega essa roupa e eu não quero que você troque. Você vai pegar essa roupa, vai levar ela para lá, troca de roupa, deixa, não entra no lugar puro, não vai para a vida, não sai do lugar do altar com a mesma roupa que você está. Troca de roupa, muda algo em você, manifesta uma mudança, porque consagração é uma manifestação de mudança. Agora, tem crente que se converteu há 200 anos e ele não muda mais. Tem gente que aceitou a Jesus, nenhuma mudança aconteceu na sua vida, tem alguma coisa errada. Na hora que eu fui lá e sacrifiquei a minha vida, eu faço isso todo dia, toda hora. Quando eu coloco a minha vida lá no altar do Senhor em adoração e queimo a minha vida, eu já saio desse lugar com uma outra roupa. Eu já não falo coisas que eu falava. Eu já não indico da maneira que eu indicava. Eu já não sou o pai que eu era. Eu já não sou o filho que eu era. Eu já não sou o pastor que eu era. Porque eu entrei ali com uma roupa, eu queimei a minha vida ali e ela sujou. E agora eu tiro e eu coloco novas vestes para jogar aquela minha roupa, para jogar aquela minha vida num lugar fora, onde nunca mais vai ser visto. Você vai falar: isso é uma mentira, pastor. Ou esse é o Antigo Testamento. Mas você já entendeu que eu vou te trazer o Novo Testamento. Olha o que o texto de Colossenses 3, versículo 8 a 10 diz: mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha e com seus costumes, e preste atenção nessa frase, e se vestiram com a nova natureza. Essa natureza que você vestiu é a nova pessoa de Deus, o seu Criador, que está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Aleluia! Eu chego ao altar e eu queimo a minha velha natureza, e eu queimo quem eu sou, e eu queimo os meus impulsos, e eu queimo os meus desejos, e eu queimo a minha vida, e eu me visto naquela hora com uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa que é o próprio Jesus. Eu me visto da natureza de Jesus, da pessoa de Jesus, da mente de Jesus, dos relacionamentos de Jesus, e eu acesso lugares puros, porque eu estou com Ele vestido em mim. Eu era adolescente, eu acho, namorava com a Kézia. E a vó dela, Dona Elza, ela, mãe do Rogério, meu sogro que está aí. Um dia a gente estava saindo para a igreja lá em Baiti para um culto. E a gente estava conversando, eu já era aspirante, eu seminarista. E ela é uma diaconisa da igreja desde 1952 quase. Mais ou menos isso, né, Rogério? Desde sempre.
de uma outra geração. Sua mãe tem quantos anos? 70? 74. E aí ela me perguntou assim, isso já faz uns 15 anos, tá? Que eu era seminarista, namorava a Kézia, e ela falou assim, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E ela estava de saia e a Kézia de calça. E ela perguntou assim, Samuel, o que você acha das mulheres que usam calça na igreja? Aí eu ganhei a cena. E pensei, se eu falar que usar calça é pecado, eu perco a namorada. Se eu falar que usar calça não é pecado, eu perco a avó da namorada. Problema. Ela vai achar que eu sou um pastor picareta. Então, fiz como Jesus me ensinou. Fiz uma pergunta. Por que a senhora acha que usar calça é pecado? Aí ela respondeu, não. Mas o que diferencia as mulheres da igreja das mulheres do mundo? Irmão, essa pergunta ela ecoa na minha cabeça desde aquele dia. Ela nem tem noção de quantas vezes eu já falei essa história por onde eu preguei. Nossa, até hoje essa pergunta ecoa na minha mente. O que diferencia as pessoas da igreja das pessoas do mundo? E eu não estou falando de calça, eu não estou falando de luz, eu não estou falando, está aqui um pastor que vocês acham, eu acho que é jovem, acho. Mas o que é que as pessoas olham para a gente e falam assim, esse é crente. Lembra antigamente, Vinícius, que a gente andava, né? Vinícius lembra disso, que ele é dessa geração, lá na Jussara, com Bíblia debaixo do braço, todo mundo sabia lavar o crente. Hoje nem isso a gente faz. Primeiro que ninguém anda a pé mais, os crentes tudo tem carro. A maior parte deles. Que tempo, hein? Segundo, que ninguém tem Bíblia, todo mundo abre no celular. Quando eu falo, abre a sua Bíblia e fala a versão, é porque eu sei que você tem um celular na mão e vai ver na versão que eu estou lendo. Você lembra como era ler a Bíblia antigamente? Era uma confusão. Jesus, Maria, José e tal, e cada um estava lendo de um jeito e tá bom, lemos junto, coisa linda, glória a Deus. Hoje em dia vamos ler junto, põe no telão, acessa o celular e todo mundo está lendo a mesma versão. Mas a verdade é, o que é que a nossa vida consagrada transmite no ambiente em que nós estamos? Porque, irmão, alguém que é consagrado precisa manifestar uma mudança por onde ele passa. Se quando você não é consagrado, o seu cheiro é um futum, e Paulo fala isso, quem é meu aluno aqui aprendeu isso, né? Na carta de Filipenses, salvo engano, e Colossenses também, para os que são mortos, cheiro de morte, mas para nós, aroma de Cristo. Para quem está no altar uma vida ruim, você por onde vê, você sabe que o cara é um cafajeste. Tem um cidadão aí, está chegando a época, que você olha para a cara dele, eu faço isso, desde que eu me conheço por gente, eu olho para esse senhor, desde que eu me conheço por gente, eu não estou falando agora que vai ter eleição, quem é minha ovelha e me conhece desde que eu nasci, antes de eu entender mundo, eu já sabia, isso é um picareta. Ele exala futum. Ele é a representação do capeta na terra brasileira. Não tem como olhar para ele e pensar que é uma boa pessoa. Só quem não está no céu, não é possível. Porque quem está no céu com Jesus e olha para Jesus, não pode olhar para um cidadão desse e pensar assim, não, esse cidadão é uma boa pessoa. Não tem como. Tem gente que você olha e você vê bem vestida, bem arrumada, andando com pessoas chiques, mas você olha e você fala, tem alguma coisa errada. Tem mesmo. Agora eu e você precisa ser o contrário, gente. Uma vida consagrada, ela manifesta assim,
tem alguém, olha como ele transmite uma paz. Quando a gente está com ele, não parece que tem alguma coisa diferente? Minha mãe trabalhava no banco aqui em Itaquera, no cofre, sozinha, resolvendo o problema dos funcionários. Um dia eu cheguei e vi que tinha um pote cheio de trufa. Eu perguntei, mãe, por que é essa trufa aqui? A senhora come tudo isso? Falou, não, é porque toda hora alguém vem aqui, aí eu deixo uma trufa para eles comerem enquanto eles falam. Por que eles vêm aqui? Eles vêm conversar. No cofre, resolvendo o problema deles, as pessoas iam lá conversar. Eu só quero descansar. Esse lugar me transmite paz. Deixa eu ficar aqui. Não, se ninguém quer ir na tua casa, tem alguma coisa errada. Se ninguém quer andar contigo, tem alguma coisa errada. Se ninguém gosta de você, tem uma coisa errada. Porque quem exala esse perfume, quem sofre essa transformação, as pessoas têm prazer de estar junto, até quem não conhece Jesus. E olha, irmão, o avivamento é uma manifestação coletiva de mudança. Deixa eu te dizer algo, está chegando um tempo nesse lugar e nessa igreja que as pessoas vão sentir, elas já sentem o aroma desse lugar na volta, eles vão falar, tem alguma coisa acontecendo nessa igreja. Olha, eles estão ali há 200 anos no mesmo lugar, mas agora aconteceu alguma coisa, o que está acontecendo? Tem um povo consagrado, queimando a sua vida no altar e perfumando uma roupa nova de Cristo lá fora. É isso que tem. Não é mais cheiro de cinza, de mofo, de naftalina, que era de naftalina, convenhamos. Agora é o cheiro de Cristo, de novidade de Cristo, de avivamento, de vida consagrada, de santidade. E por último, e não menos importante, olha o verso 12. Eu trouxe um chá hoje que estava muito frio, mas o chá já está mais frio que a água. Senhor, manda fogo no chá, mas não consome não, só esquenta. O fogo no altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs, preste atenção nisso, todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Olha que coisa incrível. Deixa eu dizer uma coisa que o texto não vai dizer, só vai dizer mais lá na frente, Levítico, no capítulo 9, salvo engano, não posso confirmar, porque eu não anotei aqui no meu esboço, e não lembro de cabeça a referência, Levítico 9, 23 ou 24, vai dizer que 29, quem acende o versículo, quem acende o altar, quem manda fogo no altar, e você vai lembrar disso com uma visão muito clara lá em Elias, quando o fogo vem e acende o altar, é o Deus. Eles não tinham isqueiro no bolso, gente. Eles não tinham pedra que ficava para botar fogo no altar. O altar era um lugar diferenciado. Então, quando a oferta estava colocada, o próprio Deus vinha aí, derramava o fogo e queimava. E agora, então, o papel do sacerdote não é mais acender o fogo. Qual que é o papel do sacerdote? É não deixar o fogo apagar. Porque o fogo está aceso, o fogo foi aceso pelo Senhor. Então todas as manhãs e todos os finais de tarde, o sacerdote ia, colocava a lenha, tirava a cinza e jogava a cinza, como nós já lemos fora. E aí ele ia alimentando o fogo, com lenha nova, com carvão novo, para que o fogo que o Senhor um dia acendeu nunca se apague. Para que aquele fogo que foi aceso pelo céu, por Deus, não se apague. E deixa eu dizer algo, irmão, essa tarefa não era uma tarefa dos comuns. Essa tarefa era uma tarefa do sacerdote. E agora se dá uma respirada, mas segura. Só segura. Só segura. Porque nós achamos e pensamos, cristão, pentecostal, evangélico da nossa igreja,
que a tarefa de manter fogo aceso na nossa vida é de sacerdote. Então é o pastor, a igreja, o louvor, que tem que fazer um louvor bacana, é o pastor que tem que pregar uma mensagem do reteté, e aí eu vou manter o fogo aceso na nossa vida. Mas não, agora é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. O papel do Espírito Santo e de Deus é acender um fogo na nossa vida, é vir na nossa vida e queimar, bum, e soltar fogo do céu, bum. Em alguns momentos acontece, mas o dia a dia, a segunda de manhã e a segunda da tarde, a terça de manhã e a terça da tarde, a quarta de manhã e a quarta da tarde, a quinta da manhã e a quinta da tarde, a sexta da manhã e a sexta da tarde, é minha tarefa de diariamente ir no altar recolher cinzas e colocar lenha, de diariamente ir no altar recolher cinzas e colocar lenha, de diariamente ir no altar recolher cinzas e colocar lenha. Não é o pastor, não é o louvor que vai colocar diariamente lenha na tua fogueira, irmão. Você pode ter vivido uma experiência incrível do avivamento, como eu vivi na minha vida algumas vezes, mas ela é uma experiência. O que eu faço todo dia é colocar lenha. Eu quero essa chama acesa, eu quero esse fogo queimando. Eu não quero só aquele dia que o fogo vem e acaba, eu quero todo dia. E para que ele aconteça todo dia, eu vou lá e assopro, eu vou lá e coloco fogo e lenha, eu vou lá e coloco carvão, eu vou lá e coloco um papelzinho, eu vou lá de vez em quando e ouço uma pregação e ouço um louvor e jogo álcool nesse lugar, mas o fogo que foi aceso na minha vida não vai apagar, porque eu vou fazer o possível e o necessário para que ele nunca se apague. Mas a gente se acostumou com a gente é a geração fast food, e a gente precisa que o fogo venha toda hora. E quando a gente não tem um fogo que vem, um culto que vem, um fogão cheio de palavra profética, está cheio de pregador profético, cheio de pregador que é só fagulha, né? Toda hora. Você quer reconhecer um pregador desse, é frase de efeito. Como ele não tem conteúdo, ele dá frase de efeito toda hora. E aí você, uau! Mas pergunta para ele um pouquinho mais profundo, você vai ver que não tem. E aí está sempre na frase de efeito, para você falar um uau. E a gente é a geração uau, que se o pregador não tem uma frase de efeito, a gente não tem uau. A gente, hoje o culto foi mais ou menos, o pastor pregou, hoje ele não foi do reteté, hoje ele foi teólogo do Antigo e do Novo Testamento. Pesado demais, não dá. A gente é essa geração do fast food, então a gente gosta daquele culto, daquele dia, daquele momento em que mas não é isso, irmão, que sustenta uma vida de avivamento. Não é isso que sustenta uma igreja avivada. O que sustenta um avivamento na nossa vida, na nossa igreja, não é o culto, não é o pregador, não é o louvor, não é o dia esporádico, mas é cristãos, pessoas, homens e mulheres de Deus. E é por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, que hoje pela manhã está aqui os novos crentes, os novos irmãos da nossa igreja, que enchem a nossa igreja e que são meus discípulos, que estão aprendendo hoje aqui mais uma vez, que você não tem que esperar o domingo para experimentar um avivamento. Você amanhã, hoje à tarde, vai colocar lenhazinha no teu altar e de novo manter um fogo aceso que tem sido cheio. E aí, se num domingo não é o pastor Samuel, problema é de quem vai pregar e do outro, porque o meu altar já está em fogo, a minha lenha já foi colocada, e mesmo que seja um pregadorzinho mais ou menos, vai ter fogo, porque do meu altar cuido eu. Por isso que a nossa igreja tem um monte de pregador e não tem um pregador. Porque nesse lugar eu não te ensino que sou eu que faço o fogo pegar no seu altar. Nesse lugar você vai aprender que é você responsável, e só você. Então desliga lá o Spotify, o YouTube, desliga lá a ministração do pregador famoso e vai lá no joelho de manhã, abre a tua Bíblia e fala: Senhor, vou pôr fogo. Fecha os seus olhos, dobra os seus joelhos e fala: Senhor, estou colocando lenha, estou colocando lenha, estou colocando lenha. Desce o fogo agora, queima, aviva esse fogo na minha vida. Porque eu, irmão, eu sou responsável de vez em quando gerar um foguinho. Mas quem vai manter o teu altar queimando não sou eu, é você. Não sou eu, é você. Fala para quem está do seu lado: não sou eu não, é você. Vai falar: pastor, você está falando uma heresia.
Isso é coisa do Antigo Testamento. Tá bom. 1 Pedro 2,5. Vocês também, nós, ele está falando para nós, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. Leia isso. Onde vocês servirão como sacerdotes. Quem vai servir como sacerdote? Vocês, dedicados a Deus. Eu acho legal quando um crente gospel vem e apresenta agora os levitas. Eu já fico esperando o tecladista sair voando. Você riu, né? Tinha um pastor que era meu amigo, de vez em quando ia pregar lá em São José, e eu falava isso lá na igreja, né? Não tem levita que para de besteira. Você é da tribo de Levi? Não, então pronto, então acabou. Aí quando ele falava levitas, o menino do louvor já me olhava assim, só porque eu já falei, o dia que alguém falar levita, alguém tem que sair voando aqui, não quero nem saber. O dia que alguém me chamar de sacerdote, eu sou o meu sacerdote, mas não o teu sacerdote. Você é o sacerdote do teu templo que você está construindo. Você é o responsável do templo que Deus está construindo na sua vida. Você é o sacerdote dedicado a Deus para servir no templo espiritual. E sabe o que Deus espera de você? Olha o texto. Isso para que, por meio de Jesus, vocês ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Quem está falando é o mais judeu de todos os apóstolos, Pedro. E ele está falando para nós assim: acabou, gente. Não esperem nada de mim. Eu sou responsável por manter lenha no meu, por manter o fogo do meu altar aceso, no máximo da minha família, no máximo da minha casa. Eu sou responsável por ensinar você a pôr fogo no teu altar. Isso eu sou responsável, estou te fazendo. Ensinar não, manter o fogo no teu altar, isso eu estou fazendo. Agora a responsabilidade de manter o altar aí aceso, sem apagar o fogo que um dia o Senhor encheu e colocou na sua vida, é sua. E deixa eu dizer algo, irmão. O dia que todos os crentes dessa igreja aqui tiverem mais preocupados em colocar lenha no altar do que pedir fogo do céu, porque nós já recebemos fogo do céu, ninguém vai parar essa igreja. E não é por causa do pastor Samuel, porque eu sou exatamente por causa do contrário. E nós temos que acabar. Nós somos uma igreja para frente, nós não somos para trás. E uma igreja bíblica. Nós temos que acabar com essa independência eterna de alguém que nos ensine e faça alguma coisa por nós. Se não mandar, se não fizer, se não tiver alguém, irmão, você. E se não tiver culto de oração, você. E se não tiver jejum, pastor tem que ficar falando de jejum, você. E se não tiver uma palavra profética do céu, a sua Bíblia, é você. Quando todo mundo aqui for assim, irmão, deixa eu dizer, quando todo mundo, nem espero todo mundo, mas se todos nós estamos aqui, fizermos isso, experimentarmos isso, irmão, imagina todo mundo chegando aqui, aí venho eu com o meu altar, pegando fogo, estou aqui com o meu altar pegando fogo, no culto, porque eu mantive a chama acesa durante a semana, e não apagou, eu tirei as cinzas, e não apagou. Eu cheguei e encontrei o Mateus, e o Mateus está ali com o altarzinho dele, também no fogo, irmão, 2 altares, opa, aí veio o Célio, pastor e tal, semana ali um texto, foi incrível, Deus falou comigo, altar queimando, aí junta mais um, aí vem a Amanda, aí vem a Márcia, aí vem Christian, aí vem o presidente Daniel, aí todo esse bando de altar, pegando fogo, o que isso vira, irmão? Um fogão. Nem sei se essa é a expressão correta, mas vai ser essa. Um fogaréu. Essa é a expressão correta. Um fogaréu queimando. E aí vem aquele irmãozinho, o pastor Will, não dormiu bem à noite, acordou de madrugada para acordar, para mamar, dar mamar para a Bia. E aí na madrugada, na hora que ele acordou, ele, em vez de ler a Bíblia, ele foi dormir, ficou dormindo e reclamando da vida. Aí o altarzinho dele deu uma apagadinha, mas aí ele chegou,
E aí quando ele chegou aqui, um fogaréu, quando o altarzinho dele apagadinho chegou no fogaréu, irmão, o que acontece? Fogo, irmão. Fogo, irmão. Dá uma balançada no altarzinho do teu lado aí. Fogo, irmão. Fala para ele, fogo, irmão. Fogo. Fogo. Eu vejo lá de vez em quando os stories de alguns irmãos. Não precisa fazer isso para eu ver, mas eu vejo, às vezes o irmão posta lá, devocional, lendo a Bíblia, ouvindo uma mensagem. Eu falo, nossa, yes. Tem alguém ali colocando lenha no altar. Quando chegar no domingo, vai ter mais um altar queimando comigo. E aí, irmão, não tem o que fazer, não tem o que parar. Um avivamento é resultado de um grupo de pessoas que recebem o fogo e alimentam esse fogo durante toda a sua vida. Por isso que o fogo do altar não se apagará. O fogo do altar na minha vida não se apagará. O fogo do altar na minha família não se apagará. O fogo do altar nessa igreja, que depender de mim, não se apagará. Você pode ficar de pé nessa hora. Se você quiser assumir um compromisso hoje, não deixar o fogo apagar, faz uma oração. Fala, Senhor, não se apagará, não se apagará, não se apagará, não se apagará. O fogo do altar na minha